Olá, meus irmãos, é um prazer poder falar de Deus para você neste dia em que comemoramos o Dia das Crianças, né? Como é bom lembrar que um dia também tivemos e vivemos esta fase, a fase tão inocente da vida, uma fase onde todos nós somos abraçados fortemente, onde trocamos laços de alegria, de prazer, de amor, aonde somos mais confortados, aonde somos mais privilegiados, né? É quando somos criança. Mas assim o tempo passa, não só as horas dos dias, mas dias, meses e anos, e vamos crescendo, nos tornamos adultos e partimos aí para uma vida que venha nos trazer, primeiramente, alegria, paz, união e venha trazer honra aos nossos pais. Que sejamos filhos que tragam honra aos nossos pais, porque isso certamente será maravilhoso em seu entendimento, em seu prazer real de ter criado um filho não para o mundo, mas criado um filho dentro de uma característica familiar e social e que, acima de tudo, tenha preceitos cristãos. Eu pergunto a você, a quem você tem levado seu filho a crer? A quem você tem preparado o seu filho? Para quem? Eu gostaria, neste dia em que se homenageia o Dia da Criança, né, falar do nascimento de duas crianças que certamente estão registrados na história até o último dia de vida neste planeta. Quero falar primeiramente de uma criança chamada João Batista e convido você para abrir a Bíblia e entender o nascimento dessa criança, entender a alegria que seus pais tiveram, porque não foram fáceis, não tiveram dias fáceis na existência, na esperança de um dia poder ter um filho. Não foi fácil. Convido você para abrir o livro de Lucas, capítulo 1. Vamos começar pelo capítulo 1, versos 6 e 7. Aqui mostra que Zacarias e Isabel eram um casal que serviam a Deus, já serviam a Deus e eram sacerdotes. E eles, quando jovem, assim que se casaram, oravam para que Deus o contemplasse com essa bênção. Orava para Deus para que pudessem dar um filho. E você vai entender por que eles oravam para que Deus tivesse um filho, para que Deus nos desse um filho abençoado. Lembre-se, nós queremos tudo hoje quando pedimos oração, mas Deus é o dono do tempo. Ele sabe se o momento é esse ou não. O que nos resta é saber esperar o tempo certo, que Deus possa atender a sua oração, a sua súplica. Portanto, você nunca deve desistir de Deus. Quando você pensa que Ele te abandonou, Ele está muito mais perto do que você imagina. Então vamos ler Lucas, capítulo 1, verso 6 e 7, que diz assim: Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eles já estavam aqui com idade avançada. Eis o versículo 11 agora. Eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ele se encontrava no santuário. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Zacarias ficou assustado, né? Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas,
porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Queridos irmãos, estamos falando aqui de uma criança chamada João Batista. Foi João Batista que nasceu de um casal servos do Senhor. Ela, por sua vez, Isabel, descobriu após o casamento que era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Então eles oravam pela fé que tinha em Deus, a possibilidade de Deus derramar sobre ela esta bênção. E muitos anos se passaram. Deus ouviu sua oração, sim, mas determinou que ela fosse cumprida no momento certo, para uma missão, para um propósito, para exaltar o nosso Deus. Então podemos entender que Deus mostrou o poder sobre todos nós, dando esta bênção a Isabel e a Zacarias, porque nasceria dela não simplesmente um garoto judeu, mas um garoto. Não. Esta criança nasceria para mostrar que Deus tem poder, para mostrar que eu e você devemos guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Para algum propósito, sempre terão. E o propósito de João Batista aqui foi vir ao mundo antes de Jesus para anunciar esse Cristo Salvador. E Deus quebrou muitas barreiras aqui. Essa mulher, ela sofreu muito. O costume, a cultura daquela época, que a mulher que não pudesse ter filho, era lançada sobre ela muitos nomes, entre elas amaldiçoada, maldita, porque não podia dar à luz. Esta mulher certamente passou muitos anos da sua vida sendo oprimida por uma sociedade desregulada, sem o conhecimento da palavra de Deus. E eles eram sacerdotes que serviam a Deus. Tiveram toda a sua vida voltada para o ministério do Senhor. E quis Deus, quando menos se esperava de uma mulher que não poderia até então ter filhos, presentei à humanidade, presentei àquela sociedade que o crucificou, que tanto jogou palavrões contra ela, que tanto defamou. Agora ela recebe uma bênção de Deus. Nasce João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, anunciando que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar a você, meu amigo, qual é a missão do teu filho aqui na terra? Você tem preparado ele para servir ao mundo ou servir ao Deus? Levando ele a ter o conhecimento da palavra, para que ele possa se tornar um filho que agrade aos pais,
um filho que seja obediente a seus pais, um filho que venha trazer orgulho, um filho que venha, antes de qualquer coisa, ter o desejo de servir a Deus, porque somos dependentes de Deus. João Batista e Isabel, apesar das situações adversas pela sociedade em relação a eles, souberam criá-lo e colocar de acordo com o propósito de Deus. Depois de uma bênção recebida, só lhe restava caminhar em algo maior que estava para acontecer. João Batista não nasceu simplesmente para divulgar que Cristo viria, o Salvador do mundo, mas Deus lhe deu a honra como forma de gratidão, como forma do cumprimento da palavra, ser este jovem, João Batista, primo de Jesus, ser ele o que iria batizar Jesus no Rio Jordão e ali começar a missão do Filho amado. A partir do batismo de João Batista em Jesus, podemos tirar com lição que precisamos ser batizados nas águas. Mesmo sem pecado, Jesus foi batizado nas águas, por imersão. Desceu às águas, simbolizando a morte do homem pecador, tirando de si, se lavando de todos os pecados. É o que eu devo e você deve fazer. E quando subir das águas, possamos escrever uma nova história, possamos traçar novos caminhos, rejeitar os caminhos que nos levam ao pecado e à morte eterna, à morte espiritual. E daí em diante, surge uma nova história na humanidade, o antes e o depois de Jesus. Resta saber, se você tem idolatrado o seu filho para a vitrine do mundo, para ser um manequim, ser um ator, ser um jogador de futebol, pois saiba uma coisa, aquele que nasce e que é preparado para Deus, o seu nome jamais se apagará. Os que são levados para o mundo, para ser criado para o mundo, a sua fama se apaga. Eles envelhecem e aí surgem novos atores, novos jogadores, né? A vitrine agora se quebrou, porque você envelheceu e logo é substituído. Mas veja a diferença daquele que foi preparado para servir a Deus. João Batista, estou falando dele em 2017, 12 de outubro. O seu nome jamais se apagou. A sua história é comentada, é pregada em todas as nações onde entra o cristianismo. Foi ele que ficou na história. Talvez você tenha um filho que preparou para o mundo e o mundo já o levou e histórias ninguém jamais conta. Talvez ninguém nem lembre que ele esteve aqui entre nós. Por quê? Porque as coisas do mundo se apagam, se esquecem. As coisas de Deus não. São lembradas e são revivadas todos os dias. Então pense melhor. Quais os caminhos que você pensa em conduzir o teu filho? Para o caminho de serventir o mundo que destrói, ou fazer sacrifício vivo e manter acesa a chama do teu nome como servo do Senhor e ter como coroa da vida a salvação eterna e ter um memorial esperando por ti no céu. Irmãos, essa foi a primeira criança que eu quis falar para você. Agora eu quero falar de uma segunda criança. Essa segunda criança, a sua história também é fantástica. Deus escolheu uma mulher, dentre tantas mulheres que existiam, Deus escolheu uma.
Deus escolheu uma para que edificasse o mundo. E através desta mulher, virgem, no meio de tantas outras, mas ela tem uma qualidade diferente, certamente por ter sido escolhida diante das outras. E eu estou falando de Maria, mãe de Jesus. Este casal, José e Maria, que naquele momento eram apenas noivos, se respeitavam a Deus em seus preceitos e em seus mandamentos. Perceba que a obediência aos mandamentos tem qualificado pessoas na hora da decisão. Isabel era uma mulher, juntamente com Zacarias, obedientes aos preceitos e mandamentos do Senhor. E aqui eu estou falando de Maria, que também era obedientes aos mandamentos de Deus. E este casal, que ainda não eram noivos, não moravam juntos, vamos saber a sua história e que filho trouxe ao mundo. Eu convido você para ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 35, que diz assim. Lucas 1, versos 26 a 35. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E agora no verso 38, então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, de Maria. Meus amados irmãos, podemos ver a grandeza de Deus na atuação. Mas Maria e José eram apenas noivos. E qual era a cultura daquela época se uma mulher estivesse grávida e não fosse casada? Era complicado. Se não tivesse filho, era complicado. Era amaldiçoada. Se fosse grávida sem casar, podia receber por merecimento até o apedrejamento, até a morte. Era a cultura da época. Mas Jesus estava sendo envolvido no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, pela sombra do Espírito Santo. José, por sua vez, quando foi-lhe revelado através de Maria que estava grávida, certamente José teve um choque tanto como uma virgem, dada como virgem para casamento,
estaria agora Maria virgem. José, por algum momento, sem sombra de dúvida, pensou até mesmo que teria sido traído por Maria. Mas Maria revelou que estava grávida, que o anjo tinha vindo falar com ela e que daria à luz a um filho de Deus. José, atônito, certamente ficou com tantas coisas. Talvez tenha ignorado tudo aquilo sem compreender. Certamente pensou até mesmo em se afastar de Maria, porque não acreditava no que ela estava falando. Como tudo isso aconteceu? Mas o anjo, nas verdades de Deus, não cabe falsidade, não cabe engano, não cabe fraude. Deus, em sua honestidade, em sua justiça, grandioso como é, amado e amável com todos nós, fala com José, coloca um anjo para se comunicar com José em sonhos e revelar tudo o que estava acontecendo com Maria. E ele aceita prontamente que seja cumprido, porque cumprido já estava encaminhado e não tinha mais como Deus voltar atrás, e caberia a José aceitar. E José, divinamente feliz, saberia que ia ser pai de um Salvador. Pouco distante um do outro, João Batista mais à frente, que é mais velho, foram crescendo e João Batista foi divulgar o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Jesus nasceu, mas sofreram aflições, sofreram perseguições. Herodes baixa um decreto para matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque saberia já Herodes e muitos da região que estaria vindo aquele que seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que certamente deveria ser obstruído o crescimento desta criança, matando, ferindo, destruindo um plano de Deus. Mas Deus protegeu Maria, José e seu filho por onde andaram, e passou por barreiras despercebidos que Jesus estava caminhando. E aí Maria teve um filho. José cuidou de Jesus juntamente com Maria por todos aqueles anos até começar o ministério. Mas o filho, guiado nos caminhos dos cuidados para Deus, e que veio trazer resultados não para uma pessoa, mas para todas as nações da terra. Jesus nasceu com um propósito de morrer por mim e por você na cruz. Fez esse sacrifício porque fazia parte de um plano e projeto de Deus para o resgate de amor por mim e por você. Eu lhe pergunto, você está preparando o seu filho para fazer um sacrifício vivo para agradar a Deus, para reconhecer que Cristo morreu por ele e por você, pais? Morreu por todos nós. Então, que hoje, no Dia das Crianças, o maior presente que você pode dar a um filho não é um celular de última geração, não é um DVD, não é uma televisão da mais moderna que existiu. É simplesmente uma Bíblia Sagrada, para que ele possa saber a história dos heróis da fé. Quem é Deus? Quem é Jesus? Qual o objetivo de Cristo voltar à terra? Ele disse que um dia voltaria. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez
e ajuntarei todos, e todos estarão comigo aonde eu estiver. Essa é a primeira promessa de Cristo. A maior promessa de Jesus, ele deixou dita, está cravado nos livros, em João 14, de 1 a 3, que viria novamente resgatar um povo. Agora não mais para morrer por todos, e sim recolher os eleitos, os que rejeitaram, os que morreram para o mundo e nasceram para viver em Cristo. Porque são esses que estejam mortos ou vivos, serão recolhidos. Basta você ler Mateus 24, versos 30 e 31, Mateus 25, versos 31 a 34, e os que não serão eleitos, verso 41. Se Deus diz que vem buscar os eleitos, significa dizer que existirá rejeitados. Existirá apenas dois grupos aqui na terra: os obedientes a Deus, assim como Isabel, como Maria, como Noé, como Abraão, como tantos na história, que eram guardadores dos seus mandamentos, andavam em preceitos de Deus, andavam realizando os desejos de Deus, não o seu próprio desejo, nem o desejo da sociedade, e nem os desejos dos familiares que querem que você saia do seu ritmo, do seu caminho para vos agradar. Quando nenhum se importa em sair dos seus caminhos, rejeitar aquilo que Deus fala que é contra, que o aborrece, que o envergonha. Basta você ler Isaías 59, versos de 1 a 3. Olha, não estou aqui gravando este vídeo para tirar da sua consciência aquilo que você acha que é certo e errado. Não, porque nem Deus tirou o livre-arbítrio de ninguém. Mas nós que aprendemos a caminhar em seus caminhos, somos chamados de embaixadores de Deus aqui na terra, conselheiros, ministros, servos, cada um dentro de sua missão. Não é para se guardar. Essa mensagem ela tem que ser passada à frente. Você tem livre-arbítrio, mas preste atenção quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus quer ser a tua coluna de sustentação. Ele quer tirar de dentro de você os seus motivos que te afligem, que te traz dor, que traz decepção, que traz desigualdade. Ele quer te dar força para que você possa, juntamente com Ele, remover as pedras dos teus caminhos que te fazem crescer e ir à frente. O inimigo tem colocado essas pedras. O inimigo tem colocado areia movediça. E você vê tudo uma beleza à sua frente. Porque você ainda não tirou a venda dos olhos para enxergar a verdade que contempla o amor de Cristo, não só por mim, mas por todos vocês. É o que eu tenho para dividir com você nesse dia. É que pega teu filho, coloca ele no caminho do Senhor. Não engrandeça os seus olhos com as maravilhas deste mundo, mas com a simplicidade do amor de Deus em sua vida, para que ele possa ver que o mundo é grande, mas que foi criado por Deus. E devemos desfrutar de forma ordenada, conceituada e cheio de bênção. Que Deus nos abençoe e que tenhamos o restante de Dia das Crianças felizes. Devemos brindar por estar entre nós, os filhos que nós temos. Que Deus nos abençoe e que cuide do coração da mãe que já perdeu seu filho e que hoje não pode desfrutar dessa alegria. Que Deus conforte o seu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.